alguns palpites, mas aparece sempre, está sempre lá. Mesmo não convidada, é sem vergonha, aparece sempre. Outra, talvez, dica é adora comida, mas estraga ela toda. Então tem duas coisas, é desejada, mas nunca é desejada e aparece, indesejada e aparece sempre. Adora comida, mas estraga ela toda. Algum palpite? Veem como foi tão fácil. Agora, irmãos, eu sei que muitos, quando se lembram de mim, dizem a menina do girassol. Outros, por exemplo, no núcleo, dizem que quando vem feijão frade, lembrem-se de mim. Agora eu vou pedir um favor. Por favor, irmãos, quando virem uma mosca, não se lembrem de mim. Não dizem a menina da mosca, por favor, ok? Então, moscas é uma coisa que eu odeio. Eu sei que odiar é uma palavra feia, mas eu sou honesta. Eu odeio moscas. O outro dia, uma pessoa estava a falar comigo e diz: tu és tão calma, eu nunca te vi zangada. E isto é verdade, irmã. A minha resposta foi: porque nunca me viram com uma mosca. Uma mosca tira-me do sério. O outro dia estava a cozinhar e depois, agora com este calor, vem... É que nem é só uma, é um batalhão delas. E agora eu penso: se eu te apanho, vou buscar um bata-moscas e agora eu estou irritada, porque já estou assim o tempo todo. Vou buscar o mata-moscas e eu vou lá, pimba! O que é que acontece? Ela foge. Agora, ainda mais chateada eu estou a ficar. Para aí 5 vezes depois de tentar matar a mesma mosca, eu penso: o cérebro da mosca é para aí 1 milhão de vezes mais pequeno que o meu cérebro. Mas como é que esta mosca consegue escapar sempre? Então é guerra aberta. Eu agora declarei uma guerra com esta mosca. Lá parei o jantar, parei tudo. Eu ia matar esta mosca, porque eu já estava farta. Ia buscar o mata-moscas, ela desaparecia. Punha o mata-moscas embaixo, voltava para a galinha, ela aparecia. Chegou a um ponto que eu estava fula, que já não podia mais. Lá consegui matar a mosca, mas depois já vem outra. Então eu estava naquilo tudo. Há um tempo em que eu olho para esta mosca e eu penso: mas como é que Faraó, com uma praga inteira de moscas, não só deixou o povo de Deus ir? Eu acho que eu com uma mosca já estava pronta. Leva, vai. Mas Faraó aguentou uma praga inteira de moscas. E nisto tudo eu acabo o jantar e depois agora eu estava mesmo chateada com esta história da mosca. Até o meu pai: o que é que se passa? Hoje estás tão irritada. Eu disse: uma mosca. E o meu pai: uma mosca? Mas eu fui ao Google. Eu disse: qual é o ponto, qual é o propósito de uma mosca? Porque eu neste momento estava a pensar: o único propósito da mosca pode ser para testar a minha paciência. É por isso que Deus pôs moscas aqui na terra, foi para me ensinar a ter paciência. Então eu vou e começo a falar uma data de coisas e depois começo a falar da visão da mosca. Eu neste ponto estou-me a sentir melhor, porque agora há uma razão por a qual a mosca é mais perto do que eu quando eu estou a tentar matá-la. E é que tem uma visão diferente. Agora, embora a mosca veja muito mal, só consegue ver o que está ao perto, e muito lentamente vê numa perspectiva diferente do que nós, como seres humanos, conseguimos ver. Então, a mosca é muito rápida a ver o mata-moscas a vir e a fugir, porque consegue ver em 360 graus, consegue ver à volta, e tem a maneira que os olhos trabalham, porque tem, acho que é quase 800 lentes em cada... Tem muitos olhos. E então tem uma perspectiva diferente. Não vê como nós vimos. E eu comecei a pensar nisto, visão, e como é que é ver, e como é que elas conseguem escapar à morte, tendo essa perspectiva diferente.
E fez-me lembrar de uma passagem na Bíblia que fala de um cego. E está em Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52. E aqui temos a história de um cego. E diz, depois chegaram a Jericó, e ao sair de Jericó com os seus discípulos, e uma grande multidão, estava sentado junto do caminho um mendigo cego. Bartimeu, filho de Timeu, quando ouviu que era Jesus, o Nazareno começou a clamar, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreenderam para que ele se calasse. Mas ele clamava ainda mais alto, filho de Davi, tem compaixão de mim. E continuamos a ler até ao versículo 22, e diz, parou, pois, Jesus e disse, clamai, e chamaram o cego, dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Nisto, lançando de si a sua capa, de um salto se levantou e foi ter com Jesus. Perguntou ao cego, que queres que te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu veja. Disse-lhe Jesus, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. Então aqui temos uma pessoa que não via nada. Ele era cego, completamente cego. Agora, eu não sei se os irmãos já alguma vez fecharam os olhos e alguém diz quantos dedos é que tens à tua frente. E a pessoa tem que tentar adivinhar. E está a dar palpites, mas só vê. Por exemplo, agora se fecharem os olhos, o que é que vem? Ninguém fechou os olhos. Mas se fecharem, o que é que vem? Nada, é uma escuridão, é um vazio. Eu posso estar aqui a dizer quantos dedos tenho, o que é que está aqui à frente. Com os olhos fechados, não sei. Eu, quando era pequena, até quando era para orar, batia-me impressão não ver o que é que se passava à minha volta. Então, eu muito raramente fechava os olhos, porque metia-me impressão. Eu estava a pensar, agora, anos e anos e anos assim, sem poder ver nada. E agora, isso é um tipo de ceguez. Mas a Bíblia também fala de outro tipo de ceguez. E eu vou acelerar um bocado por causa do tempo, mas se nós formos a ler, por exemplo, em 2 de Reis, capítulo 6, versículos 17, temos aqui outra altura em que Eliseu ora para que haja visão, mas não é a visão com estes olhos que nós temos, é uma visão espiritual. E diz, Eliseu orou e disse ao Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. E eis o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Agora Eliseu e o ajudante dele estavam a ser atacados, não é? Tinham uma tropa toda que os vinha buscar. E este moço entra em pânico, porque ele agora vai ter com Eliseu e diz, não, eles vêm nos buscar, eles vão nos levar, é o nosso fim. E Eliseu com calma vira-se e diz, e ora para que Deus abra os olhos desse moço. E quando ele abre os olhos dele, ele vê os anjos de Deus ao redor dele. Já não vê a multidão que o vinha apanhar, que vinham buscar para levá-lo para a morte. Ele vê agora a proteção de Deus e ele vê Deus. A mesma coisa acontece com Paulo. Em Atos capítulo 9, versículo 18. Agora nós sabemos a história de Paulo, quando Paulo se tornou Saul. E diz, logo lhe caíram dos olhos como umas escamas. E recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. Então agora diz que caíram tipo umas escamas dos olhos dele. Agora, ele teve as duas experiências. Teve a experiência de ceguez mesmo, de visão dos olhos que a gente vê com, e também teve a experiência que ele não estava, até que ele não reconhecia Jesus, não é? Ele andava atrás dos crentes, a perseguir os crentes. Então, ele também não, até aquele ponto em que Jesus apareceu a ele na rua de Damasco, ele também estava cego espiritualmente. Então aqui temos dois tipos de ceguez. E nós sabemos que até no nosso dia-a-dia, como seres humanos, a nossa visão é importante. Não é? Nós usamos os nossos olhos continuamente. É difícil imaginar, nós que
graças a Deus temos visão, é difícil imaginar o que seria se a gente não conseguisse ver. Que íamos ser muito mais dependentes ou de outras pessoas ou dos outros sentidos, como as mãos, como tocar. Mas agora o que é que acontece espiritualmente quando nós não estamos a ver com os nossos olhos espirituais? É a mesma coisa, não é? Podemos ir ao contrário de coisas, podemos dar tropeços, podemos cair. Não vimos um palmo à frente do nariz, como costuma dizer. Mas o que eu realizei, não é, com esta história da mosca é pior cego é aquele que não quer ver. E muitas vezes nós não queremos ver o que Deus nos está a mostrar. E ninguém quer ouvir isso, não é? Porque nós todos queremos dizer que somos bons meninos, que somos obedientes, que nós, quando Deus diz faz, a gente faz. Mas às vezes somos como Jonas, não é? Nós sabemos que Deus está a dizer para a gente ir para aqui e nós decidimos ir para ali. Mas também há outras vezes, como este servente de Eliseu, que nós simplesmente não vimos. Estamos tão focados naquilo que se passa que não estamos a ver o que Deus nos está a dizer. Não estamos a ver o que Deus nos está a mostrar. Eu naquele dia com a mosca estava tão focada na mosca que nada mais importava. O meu alvo era matar a mosca. Era guerra aberta. E nós muitas vezes, na nossa vida, especialmente quando há um problema, a nossa visão foca no problema. Tudo começa a rodar à volta daquele problema. Às vezes não é um problema, às vezes é uma ambição. É algo que a gente quer muito. É um alvo que a gente tem e de repente todo o foco é aquele. Toda a nossa atenção vai, um dia eu vou atingir isto. Não é? Nos jovens, muitas vezes, o jovem quer ser médico, o que é que ele vai fazer? O foco dele vai ser, eu vou ser médico, vai estudar, deixa-se se importar com tudo o resto, porque agora o foco dele é ser médico. As senhoras na consoada, o foco é acabar o jantar para a consoada. Não importa o que se passa à volta, o importante é acabar as rabanadas, é fazer o bacalhau, é fazer o que é preciso. Isso torna-se o alvo, torna-se o foco. Mas o que acontece quando nós estamos a focar, seja no nosso problema, seja naquilo que a gente quer, é muitas vezes nós estamos a ver só na perspectiva do nossa ser humana. Nós estamos a limitar Deus, a pôr a Ele numa caixa porque nós entendemos isto. Eu só posso ver quem está aqui dentro hoje. Quem está lá fora, até que esteja mesmo aqui, eu não consigo ver. A minha visão está limitada a quem está aqui dentro. E muitas vezes Deus tem uma promessa para nós, tem algo para nós, está-nos a querer mostrar algo, mas nós pomos Deus numa caixa e limitamos Deus àquilo que a gente consegue ver. Então, nós lemos e vamos à palavra de Deus e Deus diz, eu tenho um plano de futuro para ti. Eu tenho esperança para ti. Tu és a cabeça, não és a cauda. Bendito és, mas eu vou e olho, mas dói-me. Eu tenho uma dor num braço. Eu tenho um quisto. Estou a dar um exemplo, não é? No meu braço que não está a passar. Ou até a dor. A dor é uma coisa que custa tanto. Estar a não focar nisso, porque a gente está a sentir. Se dói, dói. E a gente está a ver isto. E embora Deus esteja a dizer, tu já foste sarado, pelas minhas pisaduras tu já foste sarado. A gente olha para o braço e pensa, mas não é para mim. Se formos a pensar em David e Golias, se David, quando fosse ter com Golias, se a visão dele tivesse simplesmente em quem Golias era, no tamanho de Golias, ele ia chegar lá a dizer, é impossível. É impossível eu vencer o Golias. Mas David teve que ter olhos de mosca. E não ver com os olhos dele, mas ver uma perspectiva, uma dimensão diferente. E dizer, Deus, mostra-me.
E ele vai buscar as pedras, não é? E escolhe 5 pedras e ele começa com a fisga. E bastou uma pedra. Uma pedra e o Golias caiu. Agora, ele teve que enfrentar Golias ou não teve que enfrentar Golias? Teve. Golias estava lá. Estava. Ele conseguia ver Golias à frente dele. Ele até talvez conseguia sentir o respirar de Golias a bufar, não é? E ele talvez até sentia o vento lá a vir de cima para baixo. E naquele momento, ele teve que contar não com a visão dele, mas com a visão de Deus. Se formos a ver José, não é? Quando ele estava na prisão, os irmãos acham que ele não via as moscas talvez no prato dele quando estava a comer? Que ele não sentia-se preso? Que ele talvez não olhava para fora e tinha aquele desejo de liberdade? Não, ele fisicamente ele estava lá. O que ele estava a ver era uma cela. O que ele estava a ver era que aqueles que ele pensavam que iam ter com Faraó e dizer, olha, não é? Quando eu estive lá, neste caso era o do vinho, não é? Ele interpretou o meu sonho. Até ele esqueceu-se. Então, quando José olhava com os olhos de ver, via nada. Via desgraça. Mas quando ele vinha e ele olhava e ele sonhava, e Deus nos sonhos dele dava-lhe outra visão. Dava-lhe a visão de Deus. E eu realizei nisto tudo quantas vezes é que eu, embora graças a Deus veja bem, eu vejo tão mal. Espiritualmente, irmãos, eu sou honesta, há alturas em que eu vejo tão mal. Em que realmente não vejo um palmo à minha frente. E eu penso, Deus na sua misericórdia dele deve dizer, mas está aqui. Eu tenho uma cadelinha pequenina que está a ficar cega. E foi muito repentino. E às vezes ela é um rapatacho, então ela está sempre à procura de comida. E às vezes eu dou-lhe, por exemplo, uma bolacha, mas ela não vê a bolacha. Então depois eu estou lá, aqui, Kiki, aqui. E ela lá vai ter, eu bato com aquilo, não é? Eu faço assim com o pé para ela ouvir. E ela vai e vai buscar. E muitas vezes eu penso, isso talvez é Deus comigo. A dizer, Marisa, aqui, está aqui. E a minha oração tornou-se muito semelhante com aquele cego naquele dia. Em que clamava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E outro dia dei-me a dizer, Deus, por favor, deixa-me ver. Deixa-me ver não com os meus olhos, mas deixa-me ver o que tu estás a dizer. Porque eu sei o que a tua palavra diz. Eu sei que tu dizes que tu és fiel. Eu sei que tu dizes que tu nunca me deixas nem me desamparas. Mas quando eu olho, quando eu vejo, quando eu estou a depender naquilo que eu sinto, eu não vejo. Eu não vejo como é que eu não estou só quando eu sinto-me só. Eu não vejo como é que há um futuro quando aquilo que eu mais quero parece que está tão longe. E eu dei-me a mim exatamente como é cego a dizer, deixa-me ver. Abre os meus olhos. E hoje é esse o desejo que eu tenho para os irmãos e a oração que eu tenho para os irmãos. E embora houvesse muito mais a dizer, é que Deus abra os nossos olhos espirituais. Que a gente deixe de depender tanto naquilo que vê. E peça a Deus, mas mostra-me aquilo que tu queres que eu veja. A gente olha para a África do Sul. E a África do Sul talvez é um dos melhores exemplos que a gente pode dar. Porque eu sou culpada disso. Quando eu recebi a mensagem, e foi na sexta-feira, quando estava a caminho deste concerto, que o Lloyd Sherin tinha voltado, eu lá, a sério, como é que eu pensava que a gente estava a andar para a frente e agora lá vem o corte de luz outra vez? Como é que eles ainda não conseguiram resolver este problema?
E depois eu estou lá e nós estamos a louvar a Deus e aquele grupo todo simplesmente a clamar e a dizer: Deus é o rei deste país. Talvez levou um pastor que nem é daqui, uma pessoa que nem vive aqui, dizer: eu sei que Deus tem algo de grande aqui na África do Sul. E ele a dizer: eu sinto-me honrado que Deus está-me a dar uma oportunidade de fazer uma pequena parte daquilo que Ele vai fazer aqui. Teve que vir uma pessoa da América até a África do Sul, para eu que vivo aqui 360 dias quase por ano, e estou a ver, não é, o que Deus está a fazer, sentir-se honrado de poder vir fazer uma pequena parte daquilo que Deus tem para este país. Mas quantas vezes eu que estou aqui, estou a reclamar que estou aqui? A visão está trocada, a perspectiva está trocada. Porque quando eu vejo o que Deus tem feito e ouço os testemunhos daquilo que Deus está a fazer, eu penso: mas como? Como é que foi possível isso acontecer? Porque não foi o poder humano, não foi algo humano, foi algo sobrenatural, é algo de Deus. A mesma coisa é na vida de cada um que está aqui. Por muito que fosse bom David não ter que enfrentar Golias, David não ter que ir lá, por muito que fosse bom José não ter passado aquilo que ele passou, não ser vendido pela família, não ter que ir para a prisão, não ter que ser atraiçoado e defamado, teria sido bom? Claro que teria sido bom. Teria sido bom Daniel não ter que ir à cave com os leões? Claro que tinha sido bom. De certeza que fosse a perguntar, fosse a quem fosse, até a Moisés. Se alguém fosse ter com Moisés e dissesse: tu querias estar 40 anos no deserto? O irmão acha que ele ia responder: sim, claro que eu queria estar 40 anos no deserto. Claro que eu queria ver a boca do leão à minha frente. A resposta ia ser não. Mas infelizmente há situações que não são boas. Por muito que a gente queira dizer não, não é? E muitas vezes nessa situação nós dizemos: Deus é bom, tudo coopera para o nosso bem. E isso é verdade, mas não quer dizer que todas as situações em que a gente está vai para ser bem. Não quer dizer que quando a gente estiver na sombra do vale da morte que vamos estar felizes e a ver: isto é tão bom. Não, não é bom, não vai para ser bom. Mas muitas vezes quando Deus nos mostra espiritualmente, aí a gente vê: sim, o redor é feio, mas nós temos um anjo a andar ao nosso lado. Às vezes, se há nevoeiro, a gente não vê nada, mas depois aquele nevoeiro levanta e a gente começa a ver. E isso muitas vezes é a nossa caminhada com Deus. Ele diz: é uma lâmpada para os meus pés. Ele não diz que vai iluminar a jornada toda. Era bom, eu gostava de saber o que... Eles perguntam: onde é que te vês aqui a 10 anos? Lá, quem me dera saber onde é que eu vou estar amanhã, quanto mais aqui a 10 anos. Ele é uma luz para os nossos pés. E talvez a nossa oração, em vez de ser: mas Deus, porquê? É: Deus, mostra-me o que é que tu tens para mim neste momento. Como é que tu queres ousar isto neste momento? O que é que tu estás-me a tentar mostrar-me a mim? Porque os pensamentos de Deus em Isaías 55 diz que são além dos nossos pensamentos. E eu só vou pedir aos irmãos para vir distribuir os elementos da Santa Ceia. Quando nós olhamos para aquilo que Jesus fez na cruz por nós, é algo de maravilhoso, sim. Quando nós olhamos com os nossos olhos de ver, não é? Até o filme A Paixão da Morte, acho que é A Paixão de Cristo. E a gente está a ver aquele filme e mete impressão e custa e dói ver aquilo, o sofrimento de Jesus, e é só uma pequena demonstração do que seria. Mas quando a gente vê com olhos de ver, vê algo, vê um evento que realmente transformou o mundo. Mas se a gente só vê
com os nossos olhos e não pedir a Deus que abra os nossos olhos espirituais, a gente não vê realmente o significado que teve a morte de Jesus na cruz. Porque ele não estava só a morrer na cruz, ele estava a derrotar o diabo. As pessoas que estavam lá estavam a ver Jesus a ser crucificado. Não estavam a ver ele a vencer o diabo. Não estavam a ver a vitória que ia ser, que 2000 anos depois a gente ainda teria a tomar a Santa Ceia, a celebrar a vitória que Jesus nos deu. Não estavam a ver que aquela mesma cruz era aquilo que ia nos deixar entrar na presença de Deus. Eles não estavam a ver isso. Os soldados romanos que estavam a crucificar Jesus pensavam, a gente já ganhou. Eles estavam a ver a vitória deles. Cada chicoteada que Jesus levava, eles viam, mas a gente está a ganhar. Mas ele vai morrer. Os próprios discípulos que lá estavam viram com os olhos dele Jesus morrer. Mas o que eles não estavam a ver era o que estava a acontecer por trás. Mas eles vieram a ver e vieram a saber que Jesus tinha ressuscitado, que Jesus tinha vencido. Os irmãos podem distribuir, se faz favor. E eu quero falar isso sobre a vida de cada um aqui. Que a situação em que o irmão ou a irmã está pode parecer que não há luz ao fundo do túnel, que não há nada a acontecer, que vai de mal a pior, que o meu neto ou a minha neta nunca vai ser salvo. Esta dor nunca vai desaparecer. Isto nunca vai acabar. E até pode acontecer que a vitória que Deus tem para o irmão ou para a irmã é diferente daquilo que o irmão e a irmã estão a pensar. Mas se ele diz que tem a vitória, é porque tem a vitória. Eu posso olhar para a Bíblia e realmente ver a Bíblia. Qualquer pessoa pode ver. O irmão está com a Bíblia aberta, pode ver a palavra de Deus à sua frente. Mas a palavra de Deus é muito mais do que um livro. É muito mais do que um telemóvel. É muito mais do que simples palavras. É vida e é eficaz. Agora, se eu olho, os irmãos veem aqui vida, têm flores a crescer ou têm respirar a sair da minha Bíblia. Não é só os meus olhos. Não é? Os irmãos também não estão a ver fogo a sair da Bíblia, pois não? Estão a ver alguma espada? De certeza. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. Mas não é espada que nós vemos. Não é vida que nós vemos. É a vida de Deus. É o fogo de Deus. É a palavra de Deus viva em nós. Quando nós não vimos com os nossos olhos, mas com a perspectiva daquilo que Deus tem para nós. Daquilo que Deus está a dizer a nós. Às vezes é preciso dizer, Deus, deixa que eu pare de ver com os meus olhos. E eu estou a dizer isto não de uma maneira má, não é? Mas abre os meus olhos espirituais. E como Eliseu, eu oro que Deus neste momento, e conforme nós vamos tomar os elementos, que Ele possa abrir os nossos olhos para Ele na nossa vida. Em cada circunstância, em cada batalha que parece derrotada. Porque há batalhas que nós até podemos não vencer da maneira que a gente quer. Mas a guerra está ganha e a vitória está dada. E até aquela batalha que o irmão e a irmã pensam, Deus não me deu a vitória. O irmão tem a vitória. Só com uma perspectiva diferente. Algo diferente. Nós falamos na morte e muitas vezes nós pensamos que a morte é o fim, que não há esperança. Mas a morte em si tem uma vitória. Que é quando nós estamos com Cristo, quando nós conhecemos quem Cristo é, nós vamos para Ele.
E que vitória é essa? Aquilo que nós pensamos como a maior derrota possível. Quantas vezes eu ouço dizer a solução para tudo, menos para a morte. Mas a morte em si pode ser a maior vitória. Então, eu vou pedir só quem está, quatro pessoas se podem só juntar-se. E vamos orar uns pelos outros. Mas hoje vamos orar uma oração diferente. Vamos orar que Deus abra os nossos olhos, que as escamas possam cair e que Deus nos mostre aquilo que Ele tem para cada um de nós. Que a gente, quando vir o Golias, não veja o Golias, mas veja Deus em nós e aquilo que Ele tem para nós. E conforme orarem, cada um pode tomar a Santa Ceia entre vós, não é? Sim, Senhor meu Deus, eu te agradeço, Senhor, por aquilo que tu tens feito por nós, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, que mesmo conforme nós tomamos os alimentos, Senhor, que, Senhor, a tua morte na cruz, Senhor, teve um significado que vai muito além daquilo que a gente até possa imaginar, Senhor. Senhor, obrigada, Senhor, que nós agora podemos entrar na Tua presença, Senhor, e até como Moisés, Senhor, disse, mostra-me a Tua glória, Senhor. Senhor, eu neste momento, Senhor, peço, Senhor, mostra-nos a Tua glória, Senhor. Senhor, dá-nos um entendimento, Senhor, não carnal, Senhor, de quem Tu és, Senhor, mas uma visão, Senhor, espiritual, Senhor, uma visão do reino, Senhor, que realmente aquilo
aquilo que quebra o teu coração possa quebrar o nosso coração, Senhor. Senhor, que aquilo que tu vês quando tu vês a minha vida, Senhor. Aquilo que tu vês quando tu vês o meu irmão e a minha irmã, Senhor. Senhor, que eu possa ver, Senhor. Que eu possa ver, Senhor, a esperança de que tu falas, Senhor. Senhor, que mesmo, Senhor, que quando eu possa me sentir só, Senhor, que realmente, Senhor, tu possas me dar uma visão, Senhor. Que tu estás ao meu lado, Senhor. Senhor, que nós possamos depender menos, Senhor, daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente sente, mas realmente depender em Ti, Senhor, na Tua palavra, Senhor. Senhor, eu peço, Senhor, que a Tua palavra realmente seja viva na nossa vida, Senhor. Senhor, que não seja limitada, Senhor, por aquilo que eu estou a ler, por aquilo que eu estou a ver, Senhor. Mas que Tu dês o Teu entendimento, o Teu discernimento, Senhor. Eu neste momento, Senhor, eu só peço que o Espírito Santo, Senhor, possa trazer revelação à vida de cada um, Senhor. Que quando eles forem para casa, Senhor, e forem defrontados, Senhor, com os problemas que têm enfrentado, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa trazer o conforto, a revelação, Senhor. Que possa dar a força, Senhor, que a Tua alegria realmente é, Senhor. Senhor, que todo aquele que está aqui a sentir-se desanimado, Senhor, a sentir-se sem força, Senhor, a sentir que não sabe como é que vai continuar, como é que esta batalha vai ser vencida, Senhor. Que neste momento, Senhor, que realmente possa ser uma alegria, Senhor, que vem de Ti, Senhor. Que não é dependente de se eu me sinto feliz ou se não me sinto feliz. Mas é dependente do Teu Santo Espírito, Senhor. Abre os nossos olhos esta manhã, Senhor. Cura-nos desta cegueira espiritual, Senhor. Senhor, que a gente realmente possa fazer a diferença, Senhor. Andar na confiança, o que é a fé, Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos e Te agradecemos. Amém. E algo que eu nunca pensei na vida dizer... Eu oro para que tenham visão de moscas esta semana. Ok, nós agradecemos ao Senhor por a palavra e que nós possamos aplicar. A Bíblia diz que, não é, aquele que ouve a palavra e não faz o que a palavra diz é como uma pessoa que vê no espelho e depois esquece como é que aparece, não é? Então a gente vamos pedir que Deus possa ajudar. Obrigado, Pastora Marisa, por essa mensagem e que a gente possa aplicar nas nossas vidas. Só quero mencionar, não esquecer do pequeno almoço e depois também ali à porta tem jornais em inglês. Talvez os irmãos possam ter um vizinho que querem evangelizar aquele jornal. Tem testemunhos de pessoas que não é, estavam doentes ou estiveram na prisão, várias coisas. Eu não posso dizer exatamente o que é que está lá, mas não é assim uma coisa muito grossa, mas é uma maneira de testificar, não é? E para os vizinhos ouvirem, especialmente aqueles de expressão inglesa, podem levar um jornal e não esquecer de dar os nomes. E que Deus possa abençoar. Sexta-feira, para aqueles que quiserem, vamos ter oração aqui para iniciar o jejum e a oração. Que Deus possa abençoar. Vamos cumprimentar 2 ou 3 pessoas e abraçar e dizer obrigado por estarem aqui. E outra coisa que eu queria só mencionar, eles dizem que o load shedding foi suspendido para hoje, não é? O load shedding foi suspendido, então já não vai haver mais hoje e se calhar amanhã. Ok? Só para os irmãos saberem. Deus abençoe.